escolar, e eu vou tratar agora sobre as referências, sobre a proposta que nós fizemos da porcentagem entre as referências. Bom, atualmente, no município, o quadro de evolução da carreira tem dois eixos. Um eixo por nível, que são 4 níveis, no nível A, B, C e D, e por referência, que é o tempo de casa. Começa a partir da referência 2, no nível C, a partir da referência 3, e do D, a partir da referência 4. E a partir daí, a carreira evolui com o tempo de casa. Quais são os interstícios que existem atualmente? Lembrando que cada nível desse respeita à formação, certo? Formação básica, formação do ensino médio, formação do ensino superior e formação pós-graduação. Atualmente, nós temos do primeiro à terceira referência, da referência 1 a 3, os interstícios são de 14%, o que acaba ficando da seguinte maneira. Se começa, atualmente, levando em consideração a tabela atual, se começa com investimentos de R$ 1.308, passa de 1.492 até R$ 1.700, isso chegando ao nível, a referência 3. Então, do 1 até o 3, a cada mudança dessa, chega-se a diferença de 14%. Depois, tem uma peculiaridade aqui, isso até uma questão que até hoje a gente não conseguiu entender, do terceiro para o quarto e daí em diante, o interstício é de 6%. Ou seja, por exemplo, um professor de quinta ou oitava que já entra direto no nível C, C3, ele só vai perceber nos seus quinquênios uma mudança de 6% no seu salário a cada 5 anos. E assim vai prosseguindo, de 1.700 para 1.803, depois 1911 no 5, 2030 no 6, 2147 no 7, 2276 no 8 e 2411 no 9. Ou seja, a pessoa se aposenta depois de 25 anos de trabalho ganhando R$ 2.411, no que diz respeito à referência. Bom, a princípio nós temos a avaliação que esses valores são muito baixos. Primeiro era essa distorção de 14%, depois porque cai para 6%. A proposta entregue pela prefeitura é que se mantém os 14% com 1 ou 3, ou seja, boa parte dos professores do primeiro segmento da educação infantil não vão perceber mudança nenhuma nos 3 primeiros quinquênios, não tem mudança nenhuma, e os de quinta e oitava, eles só vão receber um aumento diferente de 2%, porque a prefeitura, pelo menos na nossa proposta de plano, a primeira versão que nos foi entregue, há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, a diferença seria apenas de 2%, certo? Isso, vocês falam, a diferença é de 6%. 6% que nós temos agora, a prefeitura apresenta, o governo apresenta uma proposta que passa para 8%. Isso é uma mudança ínfima, de 2 pontos percentuais. Ou seja, é algo assim que nós entendemos como insatisfatório. E além disso, tem um outro adendo. Esse documento que foi entregue aí, apesar de no texto da lei estar escrito 14% e 8%, se for fazer esse cálculo na tabela anexa que está aí atrás dessa proposta de plano, vai ver que permanece os 6%. Ou seja, há uma contradição gritante entre o texto que trata do interstício e a tabela que existe no final que nos foi apresentada. Isso. Na nossa reivindicação, nós pedimos que esse interstício seja de 20%. Segundo esse percentual, entraria obviamente em 1.308 na primeira referência, na segunda referência passaria a 1.570, na terceira 1.884, na quarta 2.261, na quinta 2.714, na sexta 3.256, na sétima 3.908, na oitava 4.689 e na quinta
desculpa, na nona, 5.627. Lembrando que esse último aqui, 5.627, é o professor depois de 25 anos de carreira, depois de uma longa trajetória no seu trabalho aqui na educação. Olhando essa tabela, nos parece perfeitamente razoável, pensando que esse valor vai ser no final da sua carreira, pensando que esse valor depois de um longo trabalho. E além disso, o tempo de experiência do profissional da educação é algo que faz uma grande diferença no trabalho docente. Então, a princípio, isso aqui pode parecer uma reivindicação econômico-corporativa, mas ela faz a transição para questões pedagógicas, porque nós reivindicamos isso aqui tendo uma contrapartida na nossa experiência, a nossa evolução na experiência docente. Todos aqui que dão aula sabem disso, sabem como 1, 2, 3, 5 anos, que tirar 10, 15, 20 anos de experiência no magistério, é algo que faz muita diferença na hora que você vai trabalhar. Sendo que isso, qual foi a primeira argumentação que se apresentou? O município não possui verba para arcar com isso aqui. Isso parece algo um tanto estranho, porque de 2009 até o ano atual, segundo os nossos cálculos, aproximadamente, a evolução da verba foi de algo de 270% para a educação, especificamente para a educação, isso contando 2009. E mesmo assim, para sabermos se é factível ou não, é necessária uma informação muito simples, mas muito simples mesmo, que apesar de termos pedido várias vezes, até o momento não nos foi passada essa informação, que são exatamente os quadros da educação, discriminados pelo total de profissionais da educação. Isso, na verdade, uma vez foi apresentado, mas de forma solta, genérica. Depois, o total de profissionais por cada referência dessa aqui, que eu acabei de falar, e também por tempo de trabalho, sabendo que há um ano médio também de 1%. E a terceira informação é o total de profissionais por formação e titulação, já que vai se tratar também da questão das retribuições por titulação. O total de profissionais por carga, função e lotação, que seria importante exatamente para estudarmos a aplicação concreta da lei do 1/3. Então, são 4 informações que a gente pede há bastante tempo. E sem essas informações, não é possível dizer que não é factível isso que nós estamos pedindo aqui. Na verdade, mesmo com tudo nos leva a crer, inclusive foi mencionado de forma também genérica em uma das audiências que nós tivemos, que a maior parte dos quadros da educação, cerca de 90%, alguém pode só teria formação, não teria pós-graduação, por exemplo. Então, como dizer que a gente não consegue colocar essa pauta aqui? Então, para a gente conseguir iniciar esse debate, seria interessante que primeiro se viesse essas informações, essas 4 sobre os profissionais de educação atualmente. O total dos profissionais, o total de profissionais por referência e tempo de trabalho, ou seja, cada um desses números de referência aqui, o total de profissionais por formação e titulação e o total de profissionais por carga, função e lotação. Por essas e outros que nós reivindicamos aqui, estamos no aguardo de alguma. Eu sei que matérias que dizem a impacto no orçamento legislativo não pode alterar, mas com relação a esse elemento de transparência, que é algo que se busca avançar em vários lugares, em vários espaços do poder público atualmente, ainda falta para nós. Então, é isso que nós temos para falar aqui com relação aos interstícios dos quinquênios.